Beleza? Gente, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho a lógica, porque a gente vai trabalhar com fazer vigilância em ambiente de trabalho. A gente normalmente a gente tem muita demanda de ouvidoria, reclamação. A gente está entrando num conflito, né? Querendo ou não, a gente está se metendo num conflito entre o empregado e o empregador, entre uma situação de sindicato. A gente está administrando, a gente está intermediando uma situação que uma das partes pode estar desconfortável ou, no melhor dos mundos, a gente faz um programa de avaliação que a gente está conhecendo o setor, uma avaliação epidemiológica do setor, para traçar o perfil epidemiológico do setor econômico. Então, é fundamental a gente entender, como saúde do trabalhador, como vigilância saúde do trabalhador do SUS, quais são os direitos e como é que se envolve a relação de trabalho dos seletistas. Vamos começar agora a separar as coisas, tá? Tudo que eu vou falar agora não cabe para servidor público, tá? Não cabe para quem está vinculado à regime próprio de previdência social, só para seletistas. Tá certo? Por quê? Quando eu vou trabalhar numa relação do trabalho, seletista, formal, tá certo? Eu tenho uma justiça própria. Não tem a justiça do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, o tribunal superior do trabalho, eu tenho os acordos, eu tenho toda uma lógica voltada. Servidor público é julgado por quem? Pelo direito administrativo, gente. Para você ver como é que trabalhador da iniciativa privada, regime geral, você tem um regime, você tem uma justiça preparada para atender ele. O servidor público, não. Ele vai tratar no direito administrativo. Se eu tenho uma demanda, se eu tenho uma demanda contra o Estado, eu, meu empregador, eu vou acionar quem? A vara de fazenda pública. Só para ter ideia, a gente não vai para a vara de trabalho, a gente vai para a vara de fazenda pública. Só para vocês entenderem esse diferencial. E o cara da vara de fazenda pública pega tudo relacionado ao Estado. Nós somos patrimônio. O servidor público é patrimônio. Só falta botar a chapinha. Tá? Então, ao colocar o direito do trabalho vinculado à CLT, a gente tem que ter noção, nós, do Sistema Único de Saúde, que é competência exclusiva da União tratar de relações de trabalho. Não cabe a gente olhar se a pessoa é empregada, se o carteiro de trabalho está assinada, se é aluonista, isso não é função nossa. Isso é competência exclusiva da União. Isso não é competência que pode ser delegada para estados e municípios. Se eu não me engano, é o artigo 24 da Constituição. Então, quando a gente vai encontrar e vai olhar e intervir no ambiente ou no processo de trabalho, não nos interessa a relação de trabalho. Até porque, ao SUS, é trabalhador, independente de ser servidor, autônomo, tem que ser protegido. Entendeu? Mas a gente vai encarar muita empresa formal, muita empresa relacionada ao CLT, e a gente tem que entender como é que funciona a lógica. Diferentemente das outras justiças, a justiça do trabalho, ela visa a justiça social. Ela não visa só a justiça, ela visa a justiça social. Isso está implícito numa seguinte situação. Eu tenho que defender os desprotegidos frente aos poderosos. Está chiando. Melhorou? Melhorou? Gente, desculpa do Chim, não é do Rio não, mas... Vai. Onde é que eu estava? Justiça social. Então, tem uma função do Estado de proteger o hipossuficiente, o hipoprotegido do opressor. Nessa lógica, você entende o empregador como opressor e o trabalhador como oprimido. Tudo bem, é uma lógica estabelecida no nosso país. Então, para garantir a justiça social, a justiça do trabalho trabalha com algumas premissas, alguns princípios. O princípio da proteção. Indúbio pró-operário.
Se eu tiver dúvida, eu tenho que favorecer o empregado. Eu tenho que favorecer o trabalhador. É uma premissa. Não dá empate. Se eu não tiver convicção que... Esse é um dos motivos que levaram o Brasil a ter muito processo, antes da reforma, muito processo judicial, trabalhista, porque na dúvida o juiz sempre deverá julgar a favor do operário, mesmo ele tendo razão ou não. Tá? O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Isso quer dizer o quê, gente? O Estado acha que nós somos tão burros que nós não podemos determinar o que a gente quer pra gente. Então você não pode abrir mão de férias, você não pode abrir mão do SPC, você não pode abrir mão de série de coisas com relação a isso. Salvo com a reforma trabalhista que teve, quem recebeu acima do teto no regime geral, você pode estabelecer um contrato específico. Mas quem recebe abaixo, você não pode abrir mão dos seus direitos. A justiça está lá para garantir. Contratos que você abre mão de direitos são contratos nulos ou cláusulas nulas de direito. Tá certo? Princípio da primazia da realidade, isso é fundamental, porque como o empregador tem poder de pressão de obrigar você a fazer uma série de coisas, assinar documento, fazer as coisas, né? Assina aqui para carregar. Os documentos valem menos do que as alegações, as audiências, as falas. As testemunhas valem mais do que os papéis que você assina. Isso é fundamental, eu acho que é um direito correto, porque dependendo da pressão. Se eu não fizer, você mandar embora, preciso pagar conta, preciso fazer isso. Aí na hora que pega para ver, não, olha, tem testemunha que consegue provar que ele foi obrigado a fazer isso. Então é o princípio da primazia da realidade. Tá certo? Porque o papel não necessariamente representa aquilo que acontece no ambiente de trabalho. Princípio da continuidade do contrato de trabalho, quer dizer, em princípio, todo contrato é por tempo indeterminado, a não ser que você de forma explícita que é por tempo determinado, que é por hora, blá, 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 blá. Mas tudo isso aqui é de regulação exclusiva da União. Mas as nossas ações, quando a gente vai ver a questão de insalubridade, a questão de condições de trabalho, pode reverberar em ações trabalhistas que a gente pode ser chamado a prestar esclarecimento ao juízo. Então a gente tem que saber o que está sendo feito, para a gente fazer justiça. Quem faz justiça social é a justiça do trabalho. Nós devemos usar de forma imparcial, porque o princípio da administração pública é a imparcialidade, né? O princípio da legalidade, lembra dos valores do princípio? A gente trabalha da regra para cima, a gente vai em cima do que a regra diz, em cima do que a lei diz, e a gente determina se A ou B. Não nos cabe, como administração pública, como agência de administração pública, botar uma situação e não se manifestar a favor ou contra. Nós temos que nos manifestar a favor ou contra, baseado nisso. Ou a favor disso, baseado nisso, e isso é contra, baseado nisso. A decisão pode ser para cima. Mas não podemos simplesmente, não consegui resolver e joga o processo para você. Não dá. Não dá. Tá certo? E como é que eu vou fazer isso e conciliar com o indúbio pro libertatem? Eu falei que foi regulamentado, iniciativa livre, e o nome é indúbio pro. Na caso de dúvida, deve prevalecer a iniciativa privada. Como é que eu protejo o trabalhador e, ao mesmo tempo, eu protejo a iniciativa privada? Isso afeta a gente como agente de fiscalização, agente de vigilância em saúde do trabalhador, de forma absurda. Porque eu, com essa norma aqui, com essa normatização aqui, obriga que a ação de saúde do trabalhador, de vigilância do trabalhador, com a fiscalização do trabalho, com a fiscalização de meio ambiente, como todos os órgãos de fiscalização, façam e ajam da mesma forma, na mesma situação. Eu vou olhar a padaria. O tratamento que eu der para uma tem que ser igual para todas. Eu não posso olhar para a cara do indivíduo, você é bonitinho, e te tratar bonitinho. Você é feio, vai tratar você de forma diferente. Porque em dúvida para a liberdade. Eu tenho que dar tratamento igual em situações iguais. Ações de vigilância e saúde do trabalhador. Que eu vou fazer açougue de supermercado,
O que eu determinar para um, eu tenho que fazer para outro. Quem se encalacra nessa situação toda são os equipamentos públicos. Porque a gente, como servidor, tem muito mais tendência a exigir mais da iniciativa privada do que do serviço público. Agora, a iniciativa privada falou assim, você não cobra isso no hospital público, e agora? Tem que tratar de forma igualitária. Senão a gente cai em outra legislação, que é a lei de abuso de autoridade, que a gente vai ver lá para frente. Só para a gente ver como é que a gente concilia isso. Tá? E outra forma de a gente olhar isso, e é extremamente difícil para a gente, extremamente difícil, para esse grupo que está fazendo esse curso, para quem está indo para campo, o Sistema Único de Saúde recupera e protege o trabalhador, né? Tem que recuperar a saúde, faz atendimento. Mas para a gente que está na vigilância do trabalho, a gente protege o trabalhador? Difícil pergunta, né? O objetivo é proteger o trabalhador, mas a gente protege o trabalhador? Se você pegar toda a base legal do SUS, se você pegar a lei orgânica do SUS, se você pegar tudo direitinho, é competência da vigilância em saúde do trabalhador proteger e intervir no ambiente do trabalho. Porque o que nos leva aí no ambiente de trabalho é o trabalhador agravado, é o trabalhador acidentado, né? A gente recebe um sinal, uma indicação, olha, aconteceu. Vocês não fazem buscativa, vocês vão fazer, que não sei o que aconteceu, a gente faz análise do processo de trabalho, faz análise do ambiente. Por quê? Aquele trabalhador que se acidentou foi atendido pelo SUS, assistência, normal. Tá certo? Precisa, como qualquer brasileiro, tem que ter atendimento. Mas ele vai gerar informações que para a gente foi assim, gente, eu não posso permitir que isso se repita. Então eu tenho que intervir no meio ambiente. Tá certo? Então isso é difícil, porque a gente, não, eu tenho que proteger o trabalhador, a gente não protege o trabalhador. A gente protege, a consequência da nossa ação é a proteção do trabalhador, ou melhor, o ambiente de trabalho. Porque eu estou usando de forma universal, igualitária, seletiva, eu estou tendo todos os requisitos. Porque eu evitar o acidente de um, eu estou evitando o acidente de todos. E eu estou reduzindo o encaminhamento dele para o sistema de seguridade social, tanto para assistência, recuperação de saúde, como previdenciária ou de assistência social. Então, o nosso foco, e a gente tem que agir. Ao intervir no ambiente de trabalho, eu tenho que intervir no ambiente da padaria, que eu intervir aqui, na Penderado, na Dona Pan, não sei o quê. A minha visão básica tem que ser a mesma. Claro, cada situação. Tem situações que você tem que... Mas a conduta de procedimentos tem que ser harmoniosa, padrão. Certo? Isso tem que ficar muito claro, porque isso dá um nó no processo. Isso modifica a forma de olhar. Porque eu posso falar assim, isso aqui é multinacional, eu posso sentar o ferro, ser mais exigente, porque não sei o quê, parará. Opa! Calma não. Você vai sentar, você vai ser mais exigente, vai ter que ser exigente com o setor todo. Porque senão abre espaço de você, como agente servidor público, agente do Estado, ser processado. Aí é o seu CPF que vai sentar. Aí você pode ter certeza que não vai aparecer ninguém do Estado protegendo você. Você que vai pagar o advogado, você que vai para a audiência, você que vai responder. Então, quando eu vou fazer a visão acidentária, isso tem todo um impacto, gente, que a gente tem que entender o processo. Entender o processo. Isso é só um apanhado, gente, porque isso é um curso, isso tem várias coisas, só para você entender. Tá certo? Quando eu vou tratar do trabalhador, e eu vou impactar como trabalhador, eu vou impactar na Previdência, lembra que o SUS é simplesmente um instrumento de botar ele de novo no processo de trabalho. Mas o trabalhador final, a proteção dele é a Previdência. Eu tenho um sistema de prevenção, que é regulado por seletista pela Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras previdências. O que a prevenção trata? Diz como é que, de forma geral, como é que os benefícios que o trabalhador terá junto à Previdência. Uma das coisas que nos afeta como vigilância do trabalhador é o artigo da 8.213 que garante ao acidentado, ao agravado do trabalho,
estabilidade de um ano. Pessoa que sofreu um acidente ou foi agravado, depois da alta, não pode ser demitido durante um ano. É um direito. Isso é uma legislação previdenciária. O DRT pode olhar? DRT vinculado só ao CLT. Quem olha isso? O SUS. Sem responsabilidade do Sistema Único de Saúde. Porque é o órgão de polícia da Seguridade Social, porque a DRT só se pode atuar em cima de legislações trabalhistas. Isso é uma legislação previdenciária. E aí, isso está amparado na portaria 3120 de 98 do Ministério da Saúde, que diz como é que quais os arcabouços jurídicos que a legislação do trabalhador pode usar. A gente vai ver lá para frente. Você tem a reparação. Como é que acontece o acidente? Você tem a reparação. Você vai reparar o acidente, o agravo, não sei o quê, por aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, tá certo? E a pessoa com morte. Você tem o auxílio-doença, tem dois tipos de auxílio-doença. O auxílio-doença normal e o auxílio-doença acidentário. Espécie 71, espécie 91. Sabe qual é a diferença dos dois? Você tem... A fonte de pagamento é o INSS. A fonte de pagamento é o INSS. Mas ela tem consequências completamente distintas. O auxílio-doença nada mais é que uma situação que você ficou inválido para o trabalho, tá certo? Eu fiquei gripado, eu tive uma queda, eu não tenho condições de trabalhar. Eu vou para o INSS e eu sou afastado. Os primeiros 15 dias a empresa banca, depois dos 15 dias o INSS banca. Então é uma situação normal de perfil epidemiológico da população. Todo mundo pode ficar gripado, todo mundo pode ter pneumonia, todo mundo pode... Eu terminei o auxílio-doença, eu estou curado, passo pelo médico e volto a trabalhar normal. Auxílio-doença acidentário, o nome já está dizendo, foi por causa de acidente. Se ele foi por causa de um acidente, algumas coisas acontecem automaticamente. Primeiro, ao voltar eu tenho estabilidade. Então, eu tenho estabilidade. Impacta no seguro que a empresa vai pagar. Impacta no NETEP, na classificação de avaliação, no Next Técnico Epidemiológico Previdenciário. Tá certo? Então eu tenho tratamentos diferenciados. Ao fazer auxílio-doença acidentário, eu abro a possibilidade de reparação. Na seguinte situação, se o seu auxílio-doença acidentário lhe provocou perda permanente da sua capacidade laboral, lembra que eu falei que vida tem preço? O INSS vai pagar uma indenização para você. O Estado vai te dar toda uma proteção. O que ele pode fazer agora, desde 2019? Ele pode entrar contra a empresa, pedir, o acidente foi real, foi um acidente, ou foi por, a gente vai ver, negligência, se caracterizar que a empresa participou da ocorrência do agravo, a ação vai em cima da empresa. E o que a legislação inovou? A empresa pode reprocessar quem? O funcionário. Agora quem responde é o CPF. Agora eu quero ver, aí vem um desabafo, que é uma luta que eu tenho, eu quero ver engenheiro de segurança, médico de trabalho, recebendo só para assinar. Porque aí está vendendo muito barato o risco dele. E se for por negligência do funcionário? A gente vai ver. Aí por isso eu tenho que caracterizar a culpabilidade de quem foi o ato. Tá certo? Então eu tenho que considerar isso. Responsabilização. Como é que eu responsabilizo? Aí eu tenho que ver. Os 5 atos é mesmo do crime culposo. Isso aqui está no Código Penal, gente. Não tem. Isso aí eu tenho que ter a conduta. O acidentado, a forma como ele atuou para fazer isso. Ele promoveu a forma dele fazer, favoreceu a ocorrência ou não do agravo.
Você viu como é que o nosso trabalho começa a ficar difícil. Se eu for analisar, fazer uma busca ativa de acidente, qual foi a conduta dele? É obrigatório? Vamos avançar um pouquinho. O programa de prevenção de risco ambiental, ele não é obrigatório para toda empresa? É. As pessoas não têm que estar, os trabalhadores não têm que estar cientes dos riscos acometidos aquilo. Lá não diz os EPIs que tem que usar, os equipamentos, conforme deve ser condutar. As empresas não casam esse documento com o contrato de trabalho. Ao fazer isso, se ela casasse com o contrato de trabalho, eu já determinaria o seguinte: se você não cumprir a conduta que está determinada no PPRA, deve ser por justa causa. As pessoas trabalham como se fosse diferente. Porque se eu tenho no PPRA, está vinculado, eu tenho treinamento, eu tenho seguro, você descumpriu por quê? Então a empresa começa a se defender. Não, eu dou EPI, eu dou isso, eu dou treinamento, eu dou... Tá. Porque ela tem que lembrar, porque ela é culpada pela justiça do trabalho, ela é culpada até que ela prova que ela é inocente. Diferente, mas a prova não. Para fazer justiça social, você inverte toda a lógica. Então, eu tenho que ver a conduta. Aí, na observância do dever de cuidado objetivo. Você tinha que fazer uma coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal lá dos catadores, da prensa. O que o pessoal fazia com a prensa? Botava um negocinho ali para ele ter que segurar. O sistema de segurança para não ter que decetar a mão, a máquina tem, eles colocavam, não, vou botar aqui para poder, na observância do cuidado. Aí ele perguntar, ele fez, ele me observou. Tinha gente tomando conta? Quem é que tinha que fazer isso? Tem que estar estabelecido. Tá certo? Resultado lesivo e involuntário. Opa. Sendo conhecido do agravo, não há penalização culposa. Ainda que, como todo agravo, tenha atingido em forma de cuidado. Você fez o processo, aconteceu um acidente, você tem que caracterizar. Não tem culpa nenhuma, foi um acidente. Se for um acidente, o SAT cobre, não aconteceu nada contigo, beleza, vamos tocar o mesmo. Aí você tem que ter sistemas de, isso aconteceu por quê? A previsibilidade era uma coisa que estava prevista, todo mundo nessa situação ia acontecer, você não tomava previdência. Falta de manutenção em coletes. Se não fizer manutenção, vai dar choque elétrico, vai fazer isso. Eu não fiz manutenção. A empresa se defende como? Não cobra, não fez. Tá lá. Tem que fazer manutenção a cada 1000 horas. Não fez manutenção, aconteceu acidente. Acabou. Pensou. Previsibilidade. A falta de manutenção disso aqui provoca isso. E a tipicidade. É determinada através da comparação entre a conduta do agente, atividade, que a gente vai ver, isso aqui a gente vai levantar, e o preconizado, o que o manual manda fazer, tarefa, e como é que a pessoa agiu. Tem muita distorção, como é que isso vai? O manual manda você apertar o A, B, C, aí você aperta B, C e D. Você está seguindo o manual? Então, isso caracteriza negligência por parte do imperícia, tem toda uma situação. Mas isso é Não entendi, chefe. Depois. Tá. Obrigado. A gente já recebe às vezes perguntinha do chefão. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso. Então, ao fazer uma busca ativa, eu escuto muito, eu tenho escutado muito aqui, eu vou fazer busca ativa. Eu treino de medo, porque, cara, a pessoa tem que entender o processo produtivo para fazer uma busca ativa. Porque o caracterizamento foi o seguinte, conduta. O cara fez processo? Quais são os protocolos que foram descumpridos? A empresa não tem nada. A empresa não tem nada. Que bom. A legislação de saúde do trabalhador, de segurança do trabalho, ela não foi feita para proteger o trabalhador. Ela foi feita para proteger a empresa. A sorte do trabalhador, o azar do trabalhador, que as empresas não fazem nada. Né? As empresas que seguem direitinho não são processadas. O trabalhador que se estampa. As fichas estão caindo agora. Aquela que faz o mínimo, gente. Não, o trabalhador fez errado, foi roubado. Eu vou dar um exemplo. Eu sou perito, eu sou perito de tribunal aqui há muitos anos.
Eu acompanho alguns processos, como é que as coisas deturpam. Teve uma fase que as pessoas deixaram de contratar faxineiras e empregadas domésticas, principalmente empregada doméstica, e botavam na carteira, em vez de empregada doméstica, botava o quê? Secretária do lar. Secretária do lar. É minha secretária. Beleza. Aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa. Secretária do lar existe? Empregada doméstica. Não existe. Empregada doméstica, tem lá a classificação no CBO, não. Secretária do lar não existe, então ela é secretária. A legislação de secretária é diferente de empregada doméstica. O que tinha uma opção do dono de casa se estrepando, sendo processado, porque tratou como empregada doméstica a pessoa que era secretária. Começar com o pagamento dos direitos, salário básico, porque era bonito. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que vai fazer. Então, você tem 3 tipificações de culpa: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, realização de uma ação sabidamente perigosa. Se você fez treinamento, a empresa pode ser penalizada, o cara de segurança pode ser penalizado, não pode. Então, imprudência, aí vem o ato imprudente. Negligente, que consiste na ausência de precaução ou na indiferença em relação à ação efetivada. Aí cabe para os dois. É negligente da pessoa que não tomou os cuidados, né? Eu estou no centro cirúrgico sem passar, sem fazer todo o procedimento de higienização, ou foi a unidade hospitalar que não preparou a sala de forma direita, não deixou o tubo de oxigênio, não preparou, o cara preparou uma cirurgia, não tinha anestesia. Quem é que tinha que fazer não fez? Aí é negligência. Tá certo? Aqui pode, dependendo. Se a negligência for do dono do ativo, a responsabilidade é do empregador. Se a negligência for do empregado, é do empregado. Tá? Ele responde. E a imperícia? A imperícia consiste na falta de aptidão para o exercício da função, da arte ou da profissão. Isso é interno. É a pessoa não ter condições de fazer. Aí só é acidente que você, sabendo que a pessoa não tem condições, você permitiu que ela fizesse. Entendeu, lógico? Eu não sei dirigir um carro, não interessa. Pega o carro e vai salvar lá. Mas você não sabe dirigir. Você foi imperícia. Você causou. Então você tem que responder nessa situação. Foi uma imprudência, foi uma negligência, foi imperícia. Dependendo da situação, se você caracterizar a imprudência, e você não tomou providência, a responsabilidade é do empregador. Se não, é da pessoa. Essas 3 perguntas têm que ser feitas sempre. E qual é a situação? Eu estou falando de relação previdenciária, penal, né? Nosso Código Penal, apesar de ser velhinho, né, ele foi muito bem escrito. E ele diz o seguinte no artigo 129. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Peraí, então ações de imperícia e negligência pode caracterizar? Pode. Um agravo no trabalho pode gerar ações penais? Pode. E agora não é mais sobre responsável legal da empresa. Que antes ele ficava no polo passivo sozinho. Agora cai em quem? Quem era responsável pelo sistema de segurança e medicina do trabalho? É a empresa. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Obrigado, Carlos. Tá? Entendeu? Mesma situação, eu tenho 2 possibilidades de ser enquadrado no Código Civil. Então, aconteceu um agravo, além de eu responder, né, administrativamente, frente ao INSS, né, eu tenho 2 enquadramentos junto ao Código Penal. Responsabilidade civil. Eu falei responsabilidade penal. Civil. A responsabilidade civil, ela é indenizatória. Eu tenho que reparar o dano. É civil.
Então, vem, responsabilidade objetiva do INSS com os benefícios, quer dizer, eu estou te dando, o INSS está dando benefício porque, na prática, é uma indenização civil. Você aposentou por invalidez, porque eu não cuidei de você, que eu permiti que você agravasse, porque eu não cuidei do ambiente de trabalho, o Estado foi incompetente de proteger. A responsabilidade objetiva da empresa, eu posso fazer ação, olha, foi um acidente que era evitável. Você não cuidou da sua, eu vou acionar você para me reembolsar, porque a sociedade não tem que pagar essa conta por você ter feito nhaca. Responsabilidade subjetiva do empregador para com o acidentado. Eu tenho direito, você estaria a partir daqui, eu posso ser indenizado. E o empregado pode processar pedindo, além de tudo que eu ganhei, uma indenização específica. Eu vou usar uma situação muito, muito específica que a DISAC iniciou alguns anos atrás. As pessoas têm mania, ainda, de comprar atestado de saúde ocupacional. A empresa vai contratar, vai lá, arranja um atestado admissional e está resolvido, né? Teve uma pessoa que trabalhava no supermercado, saiu e foi trabalhar no mercadinho lá no Lima. O Guilherme não entendeu a nível penal, como foi dito no slide anterior. Quem responde a nível penal? Quem provocou. Pode ser a empresa, aí vai o responsável legal da empresa. Pode ser o diretor de recursos humanos, quem fez a ordem, ou o pessoal de medicina e segurança social. Tá certo? Então a pessoa cai no CPF. Aí só vai escolher o CPF. Porque eu não posso processar, não cabe mais eu processar pela nova legislação de preservação da empresa. Eu não preservo o CNPJ. Eu tenho que preservar o CNPJ. Se é para ferrar alguém, que ferre o responsável. Porque ferrar a empresa, eu destruo o emprego, eu destruo não sei o que, eu tenho que tirar quem causa o problema. Entendeu? Se deu certo, entendi. Obrigada. Voltando ao exemplo. A pessoa trabalhou, foi contratada, pegou a atestado, foi contratada. A empresa, no supermercadinho do Gama, já tem uns 20 anos. Aí, para trabalhar como repositor. 2 meses, ele foi fazendo movimento e travou a coluna. Perdeu parte do movimento, deu uma confusão danada, papapá. Foi acidente de trabalho ou não foi acidente de trabalho? Repositor, sei o quê, parará. Ele comprou, literalmente, a empresa falou assim, me apresenta um atestado de saúde admissional. Ele passou lá no Conic, né? 10 reais, 5 reais, não sei o que, né? Comprou um atestado de saúde. As empresas. Ele apresentou. Abriu-se uma busca para verificar qual é a razão. A empresa, na hora que foi feita, na hora que a fiscalização chegou lá, a vigilância chegou lá, dos 20 funcionários, 30 funcionários, cada um com atestado de saúde ocupacional de uma firma diferente. Mas quem tem que pagar pelo atestado e fazer é a empresa, que é baseado nos riscos da empresa. Da empresa. Então, trouxe. Cara, desculpa, a responsabilidade é tua. Você recepcionou, tratou como se fosse legal. Legal, você aceitou, não tem que discutir. Sabe o que deu para dizer ele? Ele tinha uma bala alojada. Ele tinha levado um tiro, ficou alojado, ele tinha na hora que foi fazer o movimento, perdeu o movimento, tem que fazer cirurgia. Acidente de trabalho. Sabe quanto é que o supermercadinho teve que pagar para ele há 20 anos atrás? 50 mil reais. Quanto é a inflação que até que foi? E para aceitar atestado falso? Não é falso, não é responsabilidade. Ele foi tentar, vou pegar com esse custo, não. Ele, por causa de 10 reais, por não fazer negócio, levou uma facada, 50 mil. O médico da clínica particular de ASO não deveria ser especialista em medicina do trabalho para diminuir fraudes? Mas eles são, necessariamente eles têm que ser médico do trabalho. A diferença é o seguinte: o médico é médico. Ele não pode imaginar, eu vou chegar assim, eu vou ser sorveteiro. Sorveteiro de onde? Qual é o seu risco? Quais são as avaliações? Como você, eu preciso de um instrumental de cadedal de informações para falar, cara, eu preciso que você olhe isso, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça.
O cara, o escritório que vai lá só fazer o exame, se ele não tiver o andamento do processo produtivo, ele é um médico. Ele vai te dar um atestado. Ah, eu posso fazer ginástica, né? E não atestado? Ah, eu vou te dar um atestado, mas pra quê? Entendeu? Precisa ter uma base mais... Então, eu tenho essas colocações. Outras coisas, aí vem. Você tem no direito do trabalho uma coisa que chama... Ah, só fazendo um parênteses. Tudo que eu falei aqui cabe para CLT. A demanda penal, não. Código Penal para todo mundo. Então, se o seu chefe te bota em situação, seu superior bota em situação de risco iminente à saúde, ele pode responder. Tá? Eu estou falando de correlação ao direito, mas na hora que trato no penal, isso abrange qualquer cidadão brasileiro. Tá? Então, eu tenho os adicionais. Além dos benefícios, eu tenho adicionais que o trabalhador recebe. Adicional de trabalho noturno. Por que tem adicional de trabalho noturno? Desgastante. É? Qual é o seu ciclo circadiano? Não, falei difícil agora, né? Acordar de dia e dormindo de noite. Isso, cada pessoa tem um ciclo circadiano diferente. Tem pessoas que são matutinas, vespertinas, noturnas, notívagas, né? O seu organismo trabalha de forma diferente. Eu sou matutino. Se me botar para trabalhar 4 horas da manhã, estou beleza, estou tranquilo, mas não pode para trabalhar no final da tarde, não, que eu estou... Meu filho só começa a funcionar às 5 horas da tarde. Ele passa, se tiver que estudar, é de madrugada, cada ser humano tem uma situação. Então, você tem o trabalho noturno, você vai ter gente que vai se adaptar ao trabalho noturno, não tem problema nenhum. O problema do trabalho noturno não é o trabalho noturno. O problema do trabalho noturno é a rodízio do trabalho noturno. Na hora que você está se adaptando, você muda. Aí você muda. Porque aí você bagunça todo o seu equilíbrio orgânico. Mas a lógica do trabalho noturno, ele vai ao encontro de um valor nacional da nossa sociedade. De preservação da família. Ao criar um custo para a empresa, porque ao fazer o trabalho noturno, o que eu estou tirando aquela pessoa do convívio familiar? Então eu tenho que criar uma situação agora que você vai fazer. Você vai tirar ele, mas isso tem que custar. Tem um custo. É como se fosse... Tanto que a hora noturna não é 60 minutos. É 52 minutos e 30, 52 e 30, né? Um negócio assim, 52, é por aí. As 8 horas de trabalho termina às 6 horas da manhã. Aí termina 5, né? 5 horas. O horário noturno é 10 e 5. Então você cria dificuldades, pô, cara, ele tem que ir para casa. Porque o nosso valor é a família. Então você tem que pensar com relação a isso. Adicional de insalubridade. Adicional de morte lenta. Eu sempre chamei isso de adicional de morte lenta. Adicional de insalubridade é um adicional que você agrega ao salário. Primeiro vou dizer, quem paga adicional de insalubridade? Nós temos 203 países independentes no mundo. Quantos países pagam adicional de insalubridade? 3. 3 países no mundo pagam adicional de insalubridade. Brasil, nós, Irã e El Salvador. A gente está numa turminha boa, né? O que eu quero dizer? O adicional de insalubridade, que eu chamo de adicional de morte lenta, é uma situação que eu falo assim, olha, eu vou te botar num ambiente que vai te fazer mal, que vai prejudicar a tua saúde, que você provavelmente vai diminuir sua expectativa de vida, e eu vou te dar um cala-boca, para você se sujeitar a trabalhar nessas condições. Porque eu estou caracterizando insalubridade. Eu estou dizendo que o ambiente faz mal. E eu pago a insalubridade. O que acontece com o empregador? Se exime de responsabilidade. Ele faz o mínimo, não está fazendo insalubridade. É doido. Entendeu? Só... E aí vem uma situação, essa situação é tão esdrúxula. Eu fiz um parecer outro dia com relação a isso,
Que o adicional de insalubridade foi feito para o indicativo, ele é de 77, 78, ele é anterior à Constituição, quer dizer, 10 anos antes da Constituição, e ele serviria como indicativo, dizendo assim, olha, você tem que melhorar aquela condição, né? Você tem que melhorar aquela condição. Mas o que você fez? Você não tocou tanta legislação que você falou assim, eu dou um valor pecuniário maior, então você tem aumento de renda com unidade tributária. Eu recebo uma parcela que não paga imposto e não paga previdência. É dinheiro líquido no meu salário. Quem recebe salário, gente? Você está me dando 40% a mais no salário mínimo, mais R$400, mais R$600? É meu? Então eu quero realmente esse aluno. Né? Porque só vou ficar morrendo daqui a tantos anos, será que isso vai acontecer? Não estou vendo nada. Né? Já vou à frente. E o pior de tudo, o pagamento mensalidade pode gerar o quê? Uma aposentadoria especial. E ainda vai trabalhar mais menos. Então você mudou a lógica. A lógica passou por uma lógica econômica. Vai ter uma vantagem se expor ao risco, né? Você abre mão da tua saúde porque ela é abstrata. Saúde é abstrato. A pessoa só dá valor nela quando perde. Né? Você só dá valor para a sua saúde quando você está doente, eu não sei, quando você está perdendo. Quanto quando você está? Não, cara, 600. Cara, está recebendo R$600 e eu vou aposentar por cedo. Então você tem toda uma estrutura aqui. Ainda bem que isso está sendo discutido para mudar, voltar a lógica, né? De você. Se o ambiente é insalubre, gente, tem que melhorar o ambiente, ele tem que se tornar salubre. Porque, olha a contradição. Eu pago a indenização, mas a pessoa que está me pagando a indenização sabe que está me fazendo mal. Me enquadra no Código Penal? Não? Porque a pessoa sabe. Tanto que ela sabe que está me pagando adicional. Só está me pagando adicional porque confirmou o problema do meu trabalho. Que vai me fazer mal à saúde. E o Código Penal diz, se me faz mal à saúde, é câmera. Opa! Brasil não é amador. Entendeu? Adicional de periculosidade. Isso aqui é maravilha. Adicional de periculosidade. As pessoas confundem adicional de periculosidade com atividades perigosas. Não tem nada a ver. Você tem a perigosidade, né? Você tem esse nome, perigosidade, que acabou sendo inventado porque as pessoas eu recebo adicional, a Polícia Militar recebe adicional de periculosidade. Recebe adicional de periculosidade? Pior que o nome deles é esse mesmo, mas porque te bota em risco a vida no enfrentamento. Mas não tem nada a ver com adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade é quem mexe com explosivo, radiação ionizante, inflamável e eletricidade de alta tensão, né? 320, acima de 320, acima de 1000 volts. Isso é periculosidade. O que diferencia a insalubridade e a periculosidade não da aposentadoria especial? E paga mais do que a insalubridade. O que diferencia um do outro? Por que eu criei duas categorias? Porque na insalubridade, eu sei que está doente, você vai ficar doente, você vai passar mal, vai ter problemas, mas você vai passar. A periculosidade, radiação ionizante, explosivo, inflamável. Você não vai ficar doente. Mas se acontecer alguma coisa, acabou. Não tem aposentadoria especial. Se acontecer alguma coisa, você vai morrer. Então você tem uma lógica diferente. Tá certo? Que eu falei, adicional de penosidade. A nossa legislação trata, basicamente, quando a gente vai olhar só o provador, que a gente vai olhar, a gente tem que ver a questão da salubridade do ambiente. A gente tem que ver se o ambiente é periculoso, tem que ver se é perigoso, porque tem questões, mas e se ele é penoso? O que é um ambiente de trabalho penoso, um adicional de penosidade? É um trabalho difícil. Às vezes você tem, dependendo do chefe, é extremamente difícil. Tá vendo, viu? Só situação. Nós temos uma atividade que é reconhecida legalmente de cara como penosa, que é a atividade de ensino fundamental e médio. O ensino fundamental e médio é uma atividade penosa, por isso que eles não têm adicional, eles têm uma aposentadoria antecipada com regras diferenciadas.
Mas você tem uma categoria que recebe adicional de penosidade. Só tem uma categoria no Brasil que recebe adicional de penosidade. Que são os estivadores. Que é uma atividade de repetição constante de excesso de carga, né? Você reduziu o tamanho do saco de cimento, não adianta, eles continuam carregando mais de um. Né? O que é a nossa Constituição? Os nossos portos estão atrasados porque a gente não consegue automatizar a descarga de navios. Aí você tem uma discussão do que é mecanização e do que é automação. Por exemplo, você vê, a gente tem que aprender que quando você quer uma lei, a legislação, a gente sempre achava um direito de burlar. Caixa de supermercado, você tem um movimento nacional, você vai na Europa, você quase não vê. Você paga as suas compras, né? Eu fui no supermercado em Lisboa, já tem aquele sensor que você bota no carrinho, não, já sai a quantia, você simplesmente passa. E agora com o Pix, se tiver o Pix lá, você não precisa fazer nada, você autoriza já. Aqui no Brasil não pode, porque é automação, não sei o quê. Vocês notaram o que o Walmart estava fazendo? O Walmart começou a criar esse sistema. Ah, não pode, o sindicato entrou na justiça, não pode tirar, não sei o que eles fizeram. Precisa. Aí ele botou uma bateria, botou pagamento automatizado e botou Luiz, tomou entendimento. o pessoal não ouviu a pergunta do Ed. Não teve, foi só uma intervenção, Foi só uma consideração. Qual a classe que recebe adicional de penosidade? Estivador. É estivador. Tá? Adicional de radiação. Isso é um adicional que só o servidor público tem. Isso não tem na CLT. Adicional de radiação e irradiação ionizante. Isso aqui é um rolo dentro da secretaria. Eu posso falar dentro da Secretaria de Saúde. Porque tem uma legislação específica. Quem mexe com radiação não pode ter 2 empregos. Não tira 2 férias por ano. Ó, você quer fazer um concurso de 2 férias por ano sem ser juiz? Seja um radiologista, vai trabalhar com radiação, você tem. Entendeu? Não. Gente, se o cara tem 2 horas, você não pode ter 2 empregos, você só pode ter jornada de 6 horas. Por quê? É de risco. Aí você recebe toda uma função. Só voltando, por que os outros 200 países juntaram adicional de insalubridade? Eles controlam melhor o ambiente. Não, porque a remuneração tem que ser baseada na complexidade do trabalho. Você já bota no salário o risco de você estar no ambiente ruim. Claro! Por que eu vou dar um cala a boca? Assumir a presunção de culpa. Você gera uma situação que não precisava. Falar de agravo. Deu uma geral, né? Baguncei a cabeça de vocês com o conceito. Vamos agora começar, a gente vai começar a entrar na questão de o que é um acidente de trabalho? O que é um agravo no trabalho? E por que eu tenho que separar os todos? Agravo. Qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocados por substâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto-heteroinfligidas. Olha só a complexidade da definição. Qualquer dano à integridade física. Beleza. Ótimo. Você consegue apurar isso. Você perdeu um braço, você teve um corte, você teve uma amputação, você ficou manco. Você consegue fazer testes, né, visuais, não sei o que provam que você... Ah, você está intoxicado por chumbo. Você faz exame de sangue e vai estar intoxicado. Mental. Sabe por que mental está aqui? Qual é a nossa definição de saúde? Bem-estar. Completo bem-estar físico e mental. Então, qualquer grau na sua mentalidade... Eu fiquei doido. Eu fiquei ou você já era? Qual era o nivelamento? Como é que era a situação? Então,
Então você vê que a própria definição ela tem um corguinho em termos práticos. Tá certo? E social. Eu fui mandar embora, cara, eu sofri um acidente, claro, minha situação social piorou. Então, a mania do brasileiro tentar regular tudo acaba não regulando nada, porque você deixa uma série, em vez de ser uma rede de um apoiando o outro, é uma rede cheia de buraco, né? Então, a definição legal de agravo vale para todos os trabalhadores, independente se há ou não incapacidade vinculada, inclui os acidentes, as doenças do trabalho e as doenças ocupacionais. O agravo, artigo 337 do Decreto 6042 de 2007, é entendido como a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção, signo de evolução aguda, subaguda, crônica ou até letal, podendo ser de natureza clínica ou subclínica, independentemente de tempo de insidiosidade. A gente vai destrinchar isso aqui, porque essa definição é complicada, não é fácil. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: você tem uma definição de doença do trabalho e de doença ocupacional. O que diferencia uma da outra? Pode falar. O que diferencia uma doença ocupacional e uma doença do trabalho? Pensando na área de vigilância, pensando no pessoal que está lá cuidando. A doença ocupacional é em função do exercício profissional. Uma telefonista terá necessariamente um problema de surpresa, se ele mudar a tecnologia. Pode falar. Essa definição de agravo é do Ministério do Trabalho? Lei federal. É decreto federal. É do governo, né? Só ele que pode regular relações, né? Então, telefonista, doença ocupacional. Eu pensei em frentista, mas aí do trabalho, porque eu posso eliminar o problema automatizando. Pode automatizar, então Se torna no trabalho. Se torna no trabalho. É ocupacional, digamos assim, né? Ocupacional. E a doença do trabalho, não é da função, é do ambiente. Quem está doente não é o trabalhador, é o ambiente. Se eu tenho aqui um barulho elevado, um ruído, não interessa saber se é médico, enfermeiro, pediatra, pedreiro, que está nesse ambiente. O ambiente é ruim. Todos vão ter problema de saúde. Então, é uma doença do trabalho. Para efeitos previdenciários, vai ter direito do mesmo jeito. Mas para efeitos de políticas de saúde pública, é fundamental você saber o que é ocupacional e o que é do trabalho. Porque do trabalho a gente interfere, a gente intervém no ambiente de trabalho para melhorar o ambiente de trabalho e eliminar as doenças do trabalho. E as doenças ocupacionais? Eu preciso alterar o modo de produção. Aí a gente chega ao ponto de questionar: vale a pena manter essa atividade? Essa função, esse cargo? Entendeu? Não são consideradas doenças do trabalho. A doença é degenerativa. Então, se você tiver caracterizando um agravo mental, não pode ser considerado demência. Peraí, como você está? É da idade? Né? Isso não crê. Inerente a grupo etário. Aquela que não produz incapacidade laborativa, lógica da perícia médica. Essa já é complicada. Aqui a gente determina por que existe a perícia médica. A perícia médica fala assim: o médico me deu um atestado de 8 dias. Eu fui na perícia, a perícia médica só deu 2. É um absurdo. Ela não pode fazer isso. Da mesma forma que se chega a 30, ela falou assim: não, você tem 60. Por que ela pode fazer isso? É ela que determina. Porque ela vai olhar se a sua doença, do seu processo produtivo, tem uma situação que eu vivenciei, a pessoa foi atropelada. Ficou com as duas pernas. Recebeu o quê, né? Gesso. Né? Engessou as duas pernas. Ele foi para a perícia médica. A perícia médica pode voltar a trabalhar amanhã. Como assim? Pode voltar a trabalhar amanhã. Ele entrou na justiça. E perdeu. Qual era a função dele? Digitador. Você pode trabalhar sentado? Qual é o problema?
a sua lesão não produz incapacidade laborativa para o seu trabalho. Se tivesse sido nos membros superiores. Aí poderia ter uma situação, mas conforme. Então a gente tem que sempre olhar isso. A pessoa fala assim: cara, na sua função, pode, qual é o problema? Eu tô com alguma coisa. Se não afetar a tua função, não produz, não é doença do trabalho. Não é grave. Porque não produziu incapacidade laborativa. Só é considerada grave o trabalho aquela que produz incapacidade laborativa. Tá certo? Olha só. Vê se isso lembra alguma coisa. A doença endêmica de comida por segurado habitante de região em que ela se encontra desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. A doença que é endêmica, ela está presente naturalmente na região. Malária, norte. Eu trabalho na padaria, peguei malária. É uma doença do trabalho? Ela é endêmica. Se for lá, sim. Mas eu trabalho no laboratório que me obriga a pegar a planta lá na floresta. Opa! Então eu estou te forçando a ter um contato. Então pode ser uma com causa. Eu tenho uma situação outra situação que eu verifiquei na Secretaria de Saúde. Uma médica tinha problema cardíaco, já estava registrado, tudinho direitinho, ela teve uma discussão ferrenha com o chefe. Teve um infarto. No meio da discussão. O infarto foi ocupacional? Foi um acidente de trabalho ou não? Ela já era portadora de doença ocupacional, de cardíaca. Ela teve uma discussão e teve um infarto. É acidente de trabalho? Foi agravada com causa? Mental, apertiva no estresse. Não. Depende da. Aí você tem que ver a emergência, a causa que deu direção. Tem todo. Por isso que na hora que você vai fazer uma pesquisa, é difícil. Ela ganhou, né? Foi caracterizada sem sombra nenhuma, porque ela tinha um quadro de cardíaco. O chefe pirou na batatinha, levantou e teve um infarto. Não, ó. Na hora que a mulher tem infarto, a situação tem que estar no. Foi caracterizada com acidente de trabalho, é grave. Porque entrou como a situação de estresse levou a isso. Lembra que teve uma situação que eu coloquei aqui? Se o Covid era não ocupacional, foi. Doença? Covid não está em todo lugar? Covid não está em todo lugar. Então você não pode pegar? Pode. Mas tem situações e áreas de atividades econômicas que podem privilegiar a ocorrência. Nesses casos, o Covid pode dar como causa. Só nesses casos. Tá? Então, já está bem feito. Então, quando eu vou falar de agravo, eu separo 4 categorias. Que é extremamente importante a gente saber na hora de fazer vigilância. Porque a gente vai fazer busca, vai entender. Acidente típico ou típico? Um acidente típico. O que é um acidente típico? Aquele que ocorreu no exercício da sua função. Tá certo? Eu sou limpador de janela, subi na escada e caí na escada. É um acidente típico. Sem discussão, papá. Provocando ou não lesão que provoca afastamento. A ocorrência do evento caracteriza o acidente. Né? Ter afastamento é uma consequência. Acidente de trajeto. Como ela é determinada como acidente de trajeto? Seria deslocamento. Ou dentro do próprio trabalho, se for um motorista. Não. Opa, aí você pegou minha pegadinha, mas eu já vou falar. Vou dizer agora é o seguinte: o acidente com o motorista de ônibus é de trajeto ou típico? É típico. Típico, a função dele é dirigir. Não, o CBO dele. É típico. Isso. O acidente de trajeto é aquela proteção que o Estado dá, que tem, é uma proteção que o Estado, porque o trabalhador, o empregador não tem governabilidade, que dá entre a sua casa e o trabalho, e do trabalho para casa. E isso tem impactos importantíssimos e vocês vão entender porque a área de recursos humanos, às vezes, toma atitudes que vocês não estão entendendo. Vamos lá, olha, vou botar um exemplo prático. Acidente de trajeto.
Se é de casa para o trabalho, de trabalho para casa, eu vou oferecer vale transporte. Não vou. Porque é independente do meu. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, blá, blá, blá. Eu estudei vale transporte. Eu menti no vale transporte para ganhar um dinheiro a mais. Quase ninguém faz isso, né? Não dá fazendo um negócio desse. Aconteceu um acidente fora do trajeto daquela linha. É acidente de trajeto para você? Não. Não. Se você disse que recebeu daquele, entendeu? Cronológico também entra. Isso. E a legislação, a jurisprudência é muito clara. É do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Ele tem aberto possibilidade de você passar para pegar filho na escola, né? O único desvio que vai é esse. É o único desvio. Então, você chegou num ponto. O que tem na frente de todo canteiro de obra? Com a anuência de quem? Do dono da empresa. Por quê? Porque na hora que ele parou para tomar o gole, já não tem mais, ele já não está protegendo esse projeto. E o cara está achando que ele está bem, né? É um privilégio, né? Na frente da obra. Como não? Se tivesse uma igreja, não. Era mesmo, qualquer coisa. Ele fugiu do. Mas o boteco consegue ficar literalmente junto na porta, né? Do ladinho fora. Entendeu? Então você tem. E outra coisa, para vocês terem uma ideia, eu fui autorizado, o governo me autorizou, eu sou servidor público, o governo me autorizou a fazer um curso em Goiânia. Eu estou indo por anuência dele? Claro. Eu estou em trajeto ou não estou em trajeto? Eu estou protegido fazendo o quê? Eu posso tomar um porre e ser atropelado assim em trajeto? É. Porque ele está protegendo você até você voltar para casa. Por isso que a recurso não foi assim, não te autorizarei não. É por conta própria. Porque você, indo lá, você está protegido pelo Estado 24 horas por dia, independente do que você faça. A não ser que você faça alguma coisa em flagrante delito, né? Roubar banco, fazer assaltar. Não fora isso, se você for atropelado, é acidente de trabalho. Mas se por exemplo, o cara viajou a trabalho, foi para Goiânia a trabalho, e o trabalho dele é específico para ele fazer um serviço de 8 às 18. E aí, quando deu 7 horas, ele foi pro cara que encheu a cara. Aí eu tenho que olhar o CBO, eu tenho que ver o contrato. O trabalho dele é viajar? Ele é um caixeiro viajante? Não, ele é um técnico de manutenção. Ele está protegido. Ele mora onde? Ele mora Ele onde? está em viagem. Ele está em viagem. Não está por ordem, ele está protegido. Ele está 24 horas protegido pelo 24 anos. 24 anos. Aí você tem que parar. Aí você tem que saber fazer um contrato de trabalho, que a legislação permite, dizendo, olha, só te responsabilizo nessa situação. Aí você tem que oferecer hotel, você tem que oferecer uma série de coisas para ele, para garantir, olha, o trajeto é até ele botar a porta no hotel. Depois não posso cuidar mais. Tem formas de fazer, mas a pessoa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer isso. Senão está protegido. Essa é a questão, porque tem muitos funcionários que fazem isso. Isso. E aí acaba. Por exemplo, é muito comum a faculdade, o empregador deixar você fazer uma faculdade, às vezes ele até dá um incentivo. Sai mais cedo, até que sair mais cedo. Você está protegido de acidente de trajeto da empresa para a escola? Se ele tiver um incentivo, sim. Não, ele te autorizou, você sai mais cedo, é um incentivo. É acidente de trajeto? Não. É acidente típico, porque passou a ser a sua atividade. Você está. Para a justiça, o acidente de trajeto é sair da escola para casa, enquanto você estiver cursando. Entendeu? Então, é isso aqui. A vez profissional profissional, a gente já falou a diferença das duas. Tá certo? Ficou claro isso aqui? Tem uma situação, o acidente de trajeto, a empresa tem governabilidade no que acontece? Não tem. A não ser que você dê um carro que está com um problema de freio e manutenção. Mas, de forma geral, você não tem. Qual é o pré-requisito para você aceitar um acidente de trajeto? Caracterizar. Tempo. É jurisprudência. BO, boletim de ocorrência. Você tem que dizer, se você mentir, você mentiu em falsidade biológica, né? Mentiu, você tem que abrir. Qual é? Que ocorre de infringência na questão de acidente de trajeto de um voluntário dentro da viatura? Ele é voluntário, está tratado como voluntário? Tem um contrato, tem matrícula, voluntário. Pagou o seguro?
Não, é a mesma situação. Foi bom colocar isso, Reginaldo, porque a pessoa quer ver se eu vou fazer a ponte com os estagiários. Eu recebi uma ordem dizendo que era para dar um carro voluntário, dirigir e fazer o Você serviço. recebeu a ordem, né? Não pode, não pode. Por exemplo, estagiário é trabalhador? Não. Não, estagiário não é trabalhador. Ele paga o quê? Um seguro para pagar tudo isso aí. Se tiver o seguro, tudo bem. Se acontecer alguma coisa, o seguro é para cobrir. Então, no princípio, não pode. Estagiário, voluntário, não tem nessa situação. Tá? No cara, porque eles não são trabalhadores. São as duas exceções em todo o regulamento legal. E o vínculo legalizado. Por mais que ele tenha a matrícula, está escrito, é voluntário. É voluntário. Está escrito, é voluntário. Voluntário, apesar de ser trabalhador, não tem relação trabalhista. E o estagiário, menos ainda. Aí na hora do acidente, infringíssima vai ser filho. Vamos querer saber quem autorizou, com certeza. Aí vem a responsabilidade civil e criminal em cima de quem liberou. Com certeza. É solidário, com certeza. Aí você tem uma categoria diferente, gente, que além das doenças ocupacionais e profissionais, eu tenho uma categoria de doença que a legislação trata como ocupacional, dá todo benefício, mesmo não sendo ocupacional, que são as doenças especificadas em lei. São 22 ou 23 doenças, que se você for acometido, você tem isenção de imposto de renda, você caracteriza com aposentadoria especial, tem toda uma situação dessa. É aquelas doenças que você não queria para o seu pior inimigo. Espondilite aquilosante, AIDS no nível 4, nefradite aguda, cardiopatia grave, cegueira avançada. Então, você tem essa excepcionalidade. Câncer. Não, aí você tem uma situação, não é algum tipo, ele tem que ser maligno, né? Tem que ser neoplasia maligna, para você caracterizar. Aí vem a seguinte situação. Câncer tem cura? Tem cura? Eu quero ver algum médico que assinou assim, está curado de câncer. Não tem. O que eles dizem é o seguinte, se você não tiver nenhuma recidiva nos últimos 5 anos, a chance, ninguém diz que você está curado. E aí como é que faz? Você está controlado, você está não sei o quê. Então isso aí, mas você tendo a neoplasia, caracterizada a neoplasia maligna de qualquer situação, você tem direito a ser aposentado de forma especial. Tá? São 22 doenças. E o Brasil é bonzinho, porque a União Europeia reconhece 101. 101 doenças. Aí você olha, eu tenho um livro lá com as doenças, você não cabe nenhuma dessas. A doença incapacitante, para você gerar indenização. Essa é a pior situação, porque se vocês não sabem, você sofreu e você foi aposentado por invalidez no acidente de trabalho. Você foi afastado. Você sabia que o INSS paga um cuidador para você? Sabia? Não, ele paga um cuidador, ele dá um valor a mais para você pagar um cuidador, uma pessoa para cuidar, porque você não tem condições, você é uma doença que incapacitou você. Você virou tetraplégico, quem vai cuidar de você? Eu te aposentei, e aí? Como que eu faço minha vida? Então você tem direito a um adicional, a sociedade brasileira paga, para você pagar esse cuidador. Mas para isso, você tem que atender esses requisitos, que é uma incapacidade para desempenhar as tarefas da vida diária. O que é uma atividade de vida diária? Escovar dente, lavar mão, ir conseguir no banheiro, comer. Se você não consegue isso, o Estado brasileiro paga para você contratar um cuidador. Se você conseguir contratar um quebra, paga o Estado. Não consegue, por incrível, eu achava, aqui não, eu não estou falando aqui em Brasília, né? Porque em Brasília você não vai pagar. Mas você vai para o interior, do país, porque quem usa muito disso, por incrível que pareça, é trabalhador rural, não sei o quê, você consegue, e acaba sendo, normalmente, uma senhora que ajuda a vizinha, que acaba ajudando. Então você tem um foco social nesse processo. O valor é baixo mesmo, dá 30% do benefício. Tá?
Mas é só para ver que você não tem essa situação. Nosso sistema de seguridade tenta ver nesses casos. Aí diz o que são consideradas atividades diárias. Cuidados pessoais. Escovar os dentes, pentear cabelo, vestir, tomar banho, calçar sapato, alimentar-se, beber água, fazer uso do vaso sanitário, cozinhar, lavar louça, lavar roupa. Isso aqui, muita gente já disse que não faz isso aqui. Isso aqui não é uma atividade de vida diária. Né? Isso aqui é trabalho análogo à escravidão. Mas tá na definição. Basicamente, essas atividades. Se você está impedido de fazer isso, os vinculados ao regime geral de previdência social, os seletistas, fazem jus a esse acréscimo. Servidor público? Não. Não é um benefício que atinge. Afinal de contas, servidor público, como disse, a Constituição diz, não é trabalhador. Então, você tem que considerar as atividades das... Aí você tem, eu vou olhar as doenças com relação ao trabalho. Eu tenho trabalho como causa necessária, doença ocupacional. Intoxicação pelo chumbo, silicose, asbestose, o trabalho, né, o processo de produção me leva à doença. Trabalho como fator contributivo, doença coraliana, câncer, varizes nos membros inferiores. Quem tem muito problema de varizes? É um problema ocupacional seríssimo. De uma categoria... Não, uma categoria profissional. Sério, muito sério. Não. Enfermeira. Enfermeira consegue sentar? Você é de técnico de enfermagem consegue sentar? No hospital? Senta não. Não. Eu estou falando que você tem na frente, enfermeira, não faz. Varize em enfermeira é doença ocupacional, não tem nem o que discutir. E quem fica muito tempo sentado também não. Aí dá outro tipo de varize, né? E o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. Doenças mentais, asma, dermatite de contato, alguma coisa que você tenha que ao contato com o ambiente dispara o seu, né? Eu tenho problema, eu tenho rinite alérgica. Se eu entrar com o ambiente empoeirado, trava tudo. Eu pareço um fuinha. Eu falo assim, eu não preciso fazer exame nenhum se o ar-condicionado está limpo. É só entrar no ambiente. Se meu nariz fechar, para limpar que o filho está sujo. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de... Eu olhei a doença, estou fazendo, você tem a perícia médica. A perícia médica tem uma situação que as pessoas não entendem. E eu já tive muito problema aqui na subsaúde, de às vezes até entendimento dentro da própria secretaria, dentro da, né? A perícia médica, ela tem que olhar o quê? Ela não vai olhar a doença. Não é função olhar da perícia médica olhar a doença. É olhar a doença casada com o teu trabalho. O seu trabalho, a sua doença, impede você de executar o seu trabalho? Se impedir. Eu vou dar um exemplo que o pessoal fala assim, isso é absurdo. Motoboy. Pode trabalhar com coriza? Por quê? Eu coriza. Capacete. Por quê? Vamos lá. Por quê? Ele está em trânsito. Ele espirra no capacete. A proteção é para ele ou para os terceiros? Para ele? A prevenção, ele fica proibido de trabalhar para não gerar problema a terceiros. O risco maior é contra terceiros. Ele já estava livre. Então, mas não é uma doença ocupacional. Doença ocupacional pelo INETEP, para quem está com gripe, é só quem mexe com fábrica de fertilizante. Mas o médico, na hora que pega um motoboy com coriza, você não vai trabalhar hoje. Porque o risco maior de você provocar um acidente, para quem está em volta, é maior. Basta espirrar no capacete. Viu como é que é? A gente tem que entender o processo. Mas ele trabalhar sem capacete, Se você deixar...
Porque o pessoal costuma botar no capacete o cotovelo, né? Aí protege o cotovelo. Não, está protegido, está o capacete. Esse é o ponto. A outra coisa que as pessoas não entendem, e isso é uma briga por desconhecimento. A perícia médica diz que você pega, você vai passar por avaliação médica, que tem o médico perito, e o médico assistente. Quem é o médico assistente? As pessoas não entendem a definição de médico assistente. É o que te assiste. Assiste quem? Não, então lá. Na perícia médica, durante a perícia médica, pode permanecer equipe de perícia médica, você e o médico assistente. Quem é o médico assistente? Mas o meu médico, que eu sou o periciado. Você é o periciado. Aí você vai passar por uma perícia médica, ou seja do INSS, ou seja da Secretaria de Saúde, ou seja do GBF. A lei garante que você, lá na perícia médica, tenha presente o perito, o doente, o paciente, a perícia e o médico assistente. Quem é o médico assistente? É o seu médico de confiança, não precisa ser o médico que te atendeu no SUS, não. Não. É o seu médico, porque Pode ser fisioterapeuta também. qualquer um. Essa é a confusão, porque a perícia médica diz, não, o médico assistente é o médico que está assistindo a perícia. Por quê? Porque toda profissão tem seus signos e sinais. Eu preciso ter alguém do meu lado de confiança que consiga trocar informações que faça. É o seu médico de confiança. Tanto que na minha agenda, quando tem qualquer acidente, eu digo, meu médico assistente tem o telefone da médica. Porque acontecer qualquer coisa, você é chamado, não interessa onde você está, porque não vai passar informação, às vezes ele não tem condição de entender o que ele está falando. Ela tem condição de trocar, porque ela é médica. Então, o médico assistente é o seu médico de confiança. E as pessoas não sabem disso e não usam esse direito. Pode ser fisioterapeuta também, já passou ele. Já passou? Não, é profissional, o pessoal abre, é um profissional de saúde, né? Tá, eu tenho dois amigos meus que são médicos. Um é ortopedista e um é anestesiologista. Cara, aonde eu vou? Senta aqui. Mas você entende? Eu falei, mas é bom ter um médico do lado aqui que ele vai falar diferente. Já tirou. Então a perícia médica serve por isso. Como é que eu vou controlar? Pode. Eu acho que pendurado fica. Beleza? Tá certo? Notificações, eu acho que é o último de hoje, gente, para a gente finalizar hoje. Bate-papo de hoje. Eu tenho duas formas de caracterizar o agravo. Eu tenho dois instrumentos para caracterizar o agravo. Eu tenho o SINAM e tenho a CAT. O SINAM, que é o sistema do SUS, para caracterizar uma série de eventos, ele tem uma categoria que trata de saúde do trabalhador. Acidente de exposição para material biológico relacionado ao trabalho, acidente de trabalho com mutilação, acidente de trabalho com crianças e adolescentes, acidente de trabalho... Por que acidente de trabalho com crianças e adolescentes é importante? Trabalho infantil. Eu tenho que identificar. Por que está entendendo? Porque é proibido trabalhador jovem aprendiz, trabalhador, né, jovem trabalhador em ambientes de saúde. Por que está sofrendo acidente? Né? Acidente de trabalho fatal, morreu, eu tenho que fazer por que aconteceu. Câncer relacionado ao trabalho, isso é mais difícil. Como é que o sistema relacionar a causa com, né, é câncer? Como é que eu vou dizer que isso é relacionado ao trabalho? Eu tenho certeza que isso quase não deve aparecer no cinema. Dermatose ocupacional, distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, perda auditiva, pneumoconusose, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Cinema. Isso aqui é o SUS recepcionando esse paciente, dando entrada para atendimento. Eu estou já na assistência à saúde. Eu tenho esse sistema de controle. É compulsório. Tem que ser preenchido. Quem preenche? O profissional de saúde que atendeu o paciente ou a equipe de vigilância epidemiológica. Não é função da saúde do trabalhador preencher isso aqui. Salvo se for a gente que identificou o caso, né? Mas no nosso caso é a exceção. A gente não tem que preencher isso, não. Tá certo? CAT. Comunicação de sem trabalho. É quando acontece, está no ambiente da empresa ainda. Tá certo? Quem pode preencher a CAT?
Qualquer um? Quem é qualquer um? A empresa, o trabalhador ou quem o trabalhador constitui. Então não é qualquer um. É. Entendeu? Cuidado com a definição de qualquer um. Preenche para mim. Não vou dizer que tem a ver com isso. Não. Quem pode preencher? A empresa, o sindicato ou a associação representativa, o trabalhador, a autoridade pública. Quem é a autoridade pública? A vigilância. Vocês já notaram, todos os hospitais têm um posto da Polícia Civil, não tem? Por quê? Gente, o Estado se estrutura em função de normas. Por que a Polícia Civil está lá dentro? Além de ver a questão de Maria da Penha, que é mais recente, né? Causas externas, é registrar CAT. Se ele verificar, ele tem que abrir corrência. É coisa policial, porque pode ser crime, pode ser penal. Aqui antigamente fazia CAT. Fazer. Né? E Eu tirou. não sei. Não sei, porque a gente tem medo. Aí eu vou exatamente colocar. Nós somos autoridade pública. Luiz, eu não vi um acidente. Como é que eu vou registrar isso? Porque a gente tem medo danado de botar assinatura no documento. Eu simplesmente isso eu aprendi com o juiz e ele falou assim, olha, aconteceu isso, falou assim, o trabalhador alega que aconteceu isso, você registra. Se não der nada, responsabilidade é do trabalhador que deu a declaração falso. A gente não pode abrir mão, a gente não pode recusar esse atendimento, porque nós somos autoridade autorizada para preencher a CAT. É a Vigilância do Trabalhador, a Delegacia Regional do Trabalho, é o Corpo de Bombeiro, é o SAMU e a Polícia Civil. Não, estou falando de como autoridade. Normalmente quem tem que fazer isso é a empresa. Primeiro tem que ser a empresa. Tá certo? Como saber se o acidentado está mentindo? É o que eu falei. Escreve. Conforme o relato, o acidentado alega. Você está se respondendo. Você não está convalidando. É? E você tem outra coisa que, baseado nisso aqui, baseado nessa estrutura aqui, foi gerado um procedimento, foi gerada uma técnica, que é um amigo meu, Fernanda conhece, Paulo Rogério, isso é dele, a tese do doutorado dele virou norma, que é o nexo tecnológico previdenciário, que ele correlaciona o CID com o KNAI da empresa. Então, não precisa fazer nada. Apareceu um acidentado da empresa do KNAI está nesse CID, já é ocupacional. Não precisa nem... Isso já está estabelecido. Por exemplo, doença infecto-contagiosa, do A15 ao A19, do CID-10. Todas essas atividades aqui, estatisticamente, estão vinculadas a essa doença. Você está com isso, se trabalha aqui, é doença de trabalho, não tem nem o que discutir. César pergunta, por exemplo, no caso de artrite reumática, teleserviço pode ser um benefício, entre aspas, restrição laboral, permanente para o servidor? Aí eu vou abrir mão. Pela primeira vez eu não vou responder. Não é nem ser um caso concreto, eu não sou médico, eu não posso fazer diagnóstico. Eu sou agrônomo, eu posso fazer de planta. Planta eu podia fazer. Eu não tinha um receituário agronômico, eu não posso. Eu tenho que olhar o nível da artrite, como é que caracteriza o tipo de atividade, como é que é. Tem toda uma situação. Só para fazer o amparo, a gente vai tratar disso, acho que amanhã. Como é que eu trato o trabalhador no teletrabalho? Isso vai ficar para amanhã. Tá? Já estou jogando para. Como é que eu caracterizo isso? Não perca, para amanhã. Tá certo? Última. Então, exatamente, ficou exatamente no final. Nessa situação, a gente vai fazer. Nessa nova lógica de trabalho, como é que eu caracterizo o trabalho? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o home office é considerado, por lei, área da empresa. Se você trabalha em casa, a sua sala onde você trabalha, o escritório que você trabalha, é propriedade da empresa enquanto você estiver trabalhando. Como é que se trata no Brasil? Gente, Amanhã. até amanhã.